Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Certa vez, o poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto disse à poeta portuguesa Sofia de Mello Brayner Andressen que gostava muito da sua poesia porque ela usava muitos substantivos concretos. A concretude é, de fato, uma marca da poesia da Sofia, como ela própria reconheceu, assim como também é uma marca da poesia do João Cabral. E em seu primeiro livro, Poesia, publicado em 1944, isso já se manifesta especialmente por meio de referências à natureza e por um vínculo que ela começa a estabelecer com a antiguidade clássica. Nesse vídeo, eu vou ler e comentar brevemente alguns poemas desse livro, que é esse livro aqui, que comumente se define como um anúncio maduro do vasto projeto poético da Sofia. Mas antes, eu vou falar um pouquinho dessa poeta, que é uma das maiores que Portugal já teve, mas que, infelizmente, pelo menos na minha percepção, é ainda muito pouco conhecida aqui no Brasil. E, evidentemente, eu não estou falando dos acadêmicos, né? No ambiente acadêmico ela é muito conhecida, muito estudada, mas eu acredito que entre os leigos ela não seja tão conhecida quanto deveria ser. Mas eu não vou fazer uma apresentação biográfica padrão, protocolar, porque isso você encontra facilmente na internet. O que eu pretendo fazer aqui é pensar alguns elementos da vida da Sofia, especialmente da infância dela, de modo a tentar entrelaçá-los com aspectos importantes da sua poesia, ainda que a obra poética seja autônoma. A Sofia nasceu em 1919, no Porto, uma cidade costeira de Portugal, próximo ao mar, dentro de uma família aristocrática, de origem dinamarquesa. Ela cresceu numa propriedade chamada Quinta do Campo Alegre, que hoje é nada menos do que o Jardim Botânico do Porto. Se você já teve a oportunidade de ir a um jardim botânico ou de ao menos ver fotos ou vídeos de um jardim botânico, deve pensar no quão impressionante é crescer numa casa cujo quintal seja um lugar tão encantador. E não é à toa que eu trago essa informação sobre a Sofia. Esse ambiente do jardim, esse contato tão íntimo que ela teve com a natureza ainda durante a infância, vai exercer uma influência muito importante na sua poesia. Outro fato que eu gostaria de mencionar sobre a infância da Sofia é, na verdade, um episódio isolado que ela conta e que eu queria trazer aqui de modo a tentar relacioná-lo com a escrita dela. Ela conta que, ainda pequena, ela estudava numa escola onde havia uma madre que era professora das crianças menores e que tinha alguns traços, algumas características que as crianças julgavam engraçados, inclusive ela, Sofia. E durante umas férias, a Sofia imitou essa professora para outras crianças, suponho, como forma de zombaria, né, uma coisa de criança. Na volta das férias, essa madre recebeu a Sofia de forma muito calorosa e nesse momento a consciência da Sofia começou a pesar por ela se dar conta de que, nas palavras dela, era terrível estar diante de uma pessoa que confiava na sua amizade, mas de quem ela havia caçoado pelas costas. Então, a Sofia resolveu abrir o jogo para essa madre, contando que havia feito troça dela, né, fazendo imitações suas, mas a madre levou na esportiva, deu risada e ainda pediu para a Sofia imitá-la na frente dela. A Sofia diz que esse episódio foi muito marcante na vida dela, porque apesar de ela ter sentido medo de como a madre reagiria a essa confissão, ela percebeu que dizer a verdade é sempre o melhor caminho, porque nas palavras dela cria-se um ambiente de claridade entre as pessoas. E desse relato eu quero destacar não só o valor que de forma manifesta a Sofia dá à claridade, mas também a integridade que se revela nesse episódio. Eu entendo que, ao sentir peso na consciência por tratar a madre de formas diferentes a depender ou não de estar na sua frente, a Sofia acaba sinalizando uma ética da inteireza no lugar da fragmentação. Isto é, ela rejeita uma divisão que seria marcada aqui por uma coexistência desarmônica de duas pessoas em uma só, a que é amiga de alguém em certa situação e a que faz troça desse mesmo alguém em outra situação. Quando tem 12 anos de idade, a Sofia entra em contato com uma tradução da Odisseia, de Homero, e isso se torna a sua porta de entrada para a cultura da antiguidade clássica grega. Sobre essa descoberta, ela diz o seguinte:
Eu passava o verão numa praia do norte, e para mim o verão era a época da felicidade, das férias, da praia, do mar, de andar descalça. Descobri Homero no inverno e tive a sensação de que de repente tinha ficado verão. Essa descoberta foi pouco literária, porque eu nem sabia muito bem quem era Homero. E foi a partir de Homero que me interessei pela cultura grega. Os gregos diziam que Homero foi o educador da Grécia. De certo modo, Homero foi o meu educador. Aqui então temos mais um elemento que tem muita força na poesia da Sofia, a Grécia. Desse modo, a partir desses poucos fatos que eu pensei, esses poucos fatos biográficos que eu pensei, da vida da Sofia, podemos extrair termos como mar, jardim, claridade, inteireza, Grécia, que juntos formam uma nuvem de palavras capaz de nos ajudar numa primeira aproximação com o primeiro livro da Sofia e, por extensão, com parte do restante da sua obra. Eu disse antes que a Sofia nasceu e foi criada no Porto, perto do mar, e ao mar ela dedica boa parte da sua obra, considerando não só os poemas, mas também os contos infantis que a certa altura ela passou a escrever. Se listarmos os títulos que compõem a obra poética da Sofia, vemos uma presença expressiva de todo um universo semântico relacionado ao mar, de forma direta ou indireta. Veja, Mar Novo, Dia do Mar, Coral, Navegações, Ilhas. Na literatura infantil, um dos seus livros mais conhecidos é A Menina do Mar, inspirado na infância que a Sofia teve na Praia da Granja, num distrito do Porto. No livro de estreia dela, o primeiro poema a fazer referência ao mar é um chamado Atlântico, que é bem curtinho, composto de apenas 2 versos, mas que impacta pelo grau de importância que já é dado ao mar. Mar. Metade da minha alma é feita de maresia. Outro livro que trata do mar se chama Mar. De todos os cantos do mundo, amo com um amor mais forte e mais profundo aquela praia extasiada e nua, onde me uni ao mar, ao vento e à lua. Cheiro a terra, as árvores e o vento, que a primavera enche de perfumes, mas neles só quero e só procuro a selvagem exalação das ondas, subindo para os astros como um grito puro. Veja que esse poema trata não apenas do mar, mas da natureza de forma mais ampla. Veja ainda que a relação entre o homem, representado pelo eu lírico, e a natureza se dá no sentido de uma fusão, formadora de uma unidade. Essa ideia de unidade também se vê no poema O Jardim e a Casa. Não se perdeu nenhuma coisa em mim. Continuam as noites e os poentes, que escorreram na casa e no jardim. Continuam as vozes diferentes, que intactas no meu ser estão suspensas. Trago o terror e trago a claridade, e através de todas as presenças, caminho para a única unidade. É interessante observar que nesse poema não se negam as dissonâncias, que estão representadas por elementos como noites e poentes, vozes diferentes, terror e claridade, mas se afirma a preservação da união de todas elas. No livro, a dissonância também é marcada pela presença de 2 poemas que aparecem de forma consecutiva no livro e marcam uma contrariedade entre si. Esses poemas estão relacionados à mitologia greco-romana. O primeiro deles se chama Evoé Baco. Lembrando que Baco é a divindade romana correspondente a Dionísio, na Grécia. Evoé é Deus que nos deste a vida e o vinho, e nele os homens encontraram o sabor do sol e da resina, e uma consciência múltipla e divina. O outro poema, se eu estiver pronunciando tudo certo, se chama Apolo Musageta. Eras o primeiro dia inteiro e puro, banhando os horizontes de louvor. Eras o espírito a falar em cada linha, eras a madrugada em flor entre a brisa marinha. Eras uma vela bebendo o vento dos espaços, eras o gesto luminoso de 2 braços abertos sem limite. Eras a pureza e a força do mar, eras o conhecimento pelo amor. Sonho e presença de uma vida florindo, possuída e suspensa. Eras a medida suprema, o cânon eterno, erguido puro, perfeito e harmonioso, no coração da vida e para além da vida, no coração dos ritmos secretos.
Veja então que, mesmo que de forma superficial, apenas observando os temas desses dois poemas, é possível perceber uma tensão que pode ser associada à ideia de Nietzsche sobre o apolíneo e o dionisíaco. Apolo representa a ordem, a harmonia, a racionalidade, e Dionísio representa o instinto, o caos, a embriaguez da vida. Mas é importante frisar que esses opostos, esses contrários, se complementam e podem, portanto, formar uma unidade. Mais um poema que trata da noção de inteireza, talvez um dos mais bonitos do livro, é um chamado As Fontes. Um dia quebrarei todas as pontes que ligam o meu ser vivo e total à agitação do mundo do irreal, e calma subirei até as fontes. Irei até as fontes onde mora a plenitude, o límpido esplendor que me foi prometido em cada hora e na face incompleta do amor. Irei beber a luz e o amanhecer, irei beber a voz dessa promessa, que às vezes como um voo me atravessa, e nela cumprirei todo o meu ser. A concretização da unidade aqui é profetizada, digamos assim, pelo desejado percurso do eu lírico rumo às fontes, que seriam a circunstância primordial, já intuída pelo eu lírico de forma imperfeita por meio do amor. E veja que a unidade perseguida aqui é relacionada a elementos que denotam claridade, como luz e amanhecer. Esse vídeo é, enfim, um breve convite que eu faço a você para conhecer ou para explorar mais a poesia da portuguesa Sofia de Mello Brayner Andressen. E para concluí-lo, eu vou fazer um encerramento especial. Você vai ouvir a voz da própria Sofia declamando um dos poemas que constam no livro de estreia dela, Poesia. O título do poema é Em Todos os Jardins. É provavelmente o primeiro soneto dela. E nele, como o próprio título sugere, figura a imagem do jardim, que, como eu disse no início do vídeo, é um elemento bastante importante na obra da Sofia, especialmente na primeira fase da poesia dela. Sobre isso, a propósito, em uma de suas artes poéticas, ela diz o seguinte: aqueles momentos de silêncio no fundo do jardim ensinaram-me, muito tempo mais tarde, que não há poesia sem silêncio, sem que se tenha criado o vazio e a despersonalização. No poema Em Todos os Jardins, o espaço, o ambiente do jardim é representado como o lugar onde o ser, após a morte, vai se fundir com a natureza, numa perfeita integração com o cosmos que até então lhe era prometida. Eu aproveito para dizer que o encerramento que você vai ver a seguir e toda a exposição que eu fiz ao longo desse vídeo são, na verdade, uma homenagem que eu faço, uma homenagem simples, mas cheia de amor, que eu faço a uma das pessoas mais importantes da minha vida, de quem eu sinto uma saudade imensa e infinita, e que no dia em que eu publico esse vídeo, 19 de fevereiro de 2025, completaria 68 anos de idade. Como a poesia da Sofia nos fala sobre a fusão entre homem e natureza, esse poema, Em Todos os Jardins, conversa muito comigo nesse dia tão significativo. É por isso que essa homenagem vai muito além da literatura. É uma forma de celebrar alguém que fez parte da minha própria história. Espero que você goste. Em todos os jardins hei de florir, em todos beberei a lua cheia, quando enfim, no meu fim, eu possuir todas as praias onde o mar ondeia. Um dia serei eu o mar e a areia, a tudo quanto existe me hei de unir, e o meu sangue arrasta em cada veia esse abraço que um dia se há de abrir. Então receberei no meu desejo todo o fogo que habita na floresta, conhecido por mim como num beijo. Então serei o ritmo das paisagens, a secreta abundância dessa festa que eu via prometida nas imagens.